Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero falar de um tema que a mim é muito importante e cai muito bem, sobretudo para fazer uma leitura da modernidade e da contemporaneidade, que é algo bem propício, típico dos países à margem do centro do capitalismo, como o Brasil, do qual produziu uma população mestiça. E essa mestiçagem tem um valor intrínseco muito grande a um mundo cada vez mais multipolar e um mundo cada vez mais que se pretende ser global, né? Não digo globalista com essa palavra pejorativa, mas um mundo mais integrado. E aqui no Brasil, o nosso passado e o nosso tipo de trajetória histórica demonstra e comprova que essa harmonia, embora exista e tenha existido entrechoque, em nenhum momento estou falando que é uma democracia racial, mas que, diferente de qualquer outro lugar, os países lusófonos e hispânicos podem mostrar ao mundo e ensinar ao mundo uma convivência mais pacífica e que dá mais certo de um entrelaço das culturas, né? Vamos dizer assim. Bom, para isso eu quero usar o livro Uma Cultura Ameaçada, onde nesse livro do Gilberto Freire ele vai falar do lusotropicalismo. O que é o lusotropicalismo? Eu tenho um outro vídeo sobre o Casagrande Senzala, vou deixar na descrição desse vídeo, caso vocês queiram assistir depois, onde lá eu faço uma introdução do Gilberto Freire, que começou como protestante, estudando num colégio norte-americano lá em Recife, né? E depois ele foi um grande defensor do catolicismo e de uma espécie de historicismo e tradicionalismo conservador brasileiro baseado no iberismo, né? Ele tem um livro que eu tenho aqui também, que é o Brasileiro entre outros hispânicos, né? Entre outros hispanos, onde ele defende a hispanidade e o Brasil sendo, e o brasileiro e o português sendo uma das unidades dessas duas Espanhas, que na própria obra do Camões ele refere-se a Portugal e Espanha como duas Espanhas, né? O Antônio Sardinha, ele também se tornou, que era um nacionalista português, se tornou um grande defensor da União Ibérica também, com aquele livro A Lareira de Castela e tudo mais. E saindo desse movimento, o Gilberto Freire, então, vai ser um grande defensor. O Casagrande Senzala é de 1933, uma obra onde ele traz o culturalismo do Franz Boas, abandonando as teses racialistas e darwinistas. Ele embebido dessa teoria culturalista do Franz Boas, que foi aluno do Boas, inclusive, nos Estados Unidos, quando ele esteve nos Estados Unidos, ele lança o Casagrande Senzala. E nos anos 40, em 1940, ele profere uma conferência na Casa Portuguesa de Pernambuco, onde ele vai defender as teses do lusotropicalismo. Em 1940, a Segunda Guerra Mundial estava em curso, né? E a Alemanha vinha vencendo as grandes batalhas, a França foi ocupada pela Alemanha e tudo mais. E ele vai ao sul do Brasil, Gilberto Freire, e ele presencia as comunidades alemãs e saxônicas do sul do Brasil. E ele percebe, e não é à toa que esse livro chama Uma Cultura Ameaçada, que a cultura luso-brasileira, na sua interpretação de até então, poderia estar ameaçada pela cultura germânica, né? E ele vai falar e trazer exemplos históricos, por exemplo, de alguns termos. O português sendo o idioma que é nasal, que tem o ão, caminhão, avião, né? Esse ão que é tão difícil e diferencia e tem uma certa singularidade o português referente aos outros idiomas por conta disso. E ele vai falar que então o português emprestou muito mais palavras aos outros idiomas do que incorporou. A gente tem no português brasileiro termos franceses, abajur, né? Africanos também, uma série de estrangeirismos no português brasileiro. Mas ele vai falar que a gente emprestou muito mais palavras aos idiomas universais do que adotou. Por exemplo, ele vai falar que a palavra brote, né? Brote
A gente tomou emprestado do alemão, mas a gente ofereceu a palavra kraal para o holandês, que é usado na África do Sul e do Afrikaner, né? Mas nas colônias holandesas na África, que é aquele kraal, onde tinha o gado, aquela espécie de aldeia dos africanos. É uma palavra de origem portuguesa, na época que os portugueses fizeram as suas feitorias ali, contornando a África, na época do Vasco da Gama, né, Bartolomeu Dias, desses navegantes e tudo mais, que ele menciona no início do livro, né? Ele vai falar do Matias de Albuquerque, que venceu os espanhóis em Montijo. E ele vai falar que graças à União Ibérica, que aconteceu de 1580 a 1640, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro, eles sendo de Pernambuco, um lugar que teve bastante influência holandesa também. Ele vai falar que, heroicamente, Guararapes, 1640, Guararapes, a Batalha de Guararapes, representa uma espécie de tomada do Brasil de novo pela sua cultura original, que seria a cultura do português, e a expulsão do invasor neerlandês, que dessa vez, pelas colônias de alemães do sul, estava ameaçando a integridade da cultura luso-brasileira, né? O português, para o Gilberto Freire, ele tem duas características. A característica da sua propensão à aventura e também à rotina. E o português, e o próprio Sérgio Buarque vai falar que o português é o semeador e o espanhol é o ladrinhador, né? Naquele livro Raízes do Brasil, que os espanhóis planejaram suas cidades, os espanhóis vieram para colonizar mais de fato a América, e os portugueses vieram mais pela aventura, fizeram uma empresa mais, uma mobilidade maior. Não é à toa que os bandeirantes passaram para além da linha de Tordesilhas e formaram esse território gigantesco que é o Brasil, que eles se faziam do nomadismo, né? E ele fala que o que separou Portugal de Espanha em dois países independentes está muito mais ligado às suas semelhanças do que diferenças. E o Gilberto Freire, ele defende um hispanismo, né? Uma hispanidade e um iberismo, melhor dizendo, que seria justamente essa proposta de Portugal e Espanha ao mundo, né? Nesse mundo ibérico e tudo mais. E o português, então, ele teria uma característica de colonização diferente dos saxões, porque ele já vinha miscigenado por conta da invasão da Península Ibérica pelos mouros, né? pelos magrebinos e árabes, no califado de Al-Andalus na Espanha e do Algarve em Portugal. Muitos desses portugueses e também dos espanhóis, eles eram miscigenados pelo sangue árabe. E esse tipo de contato com depois os povos que vão ser os cristãos novos deu origem e facilitou, melhor dizendo, a miscigenação nas Américas, primeiramente com os indígenas, depois com os africanos negros, né? Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque, que nem eu disse, embora ele nunca tenha afirmado no próprio Casagrande Senzala o termo democracia racial, a gente sabe que essa ideia ela foi utilizada muitas vezes para beneficiar a própria colonização, e não é à toa que esse livro é escrito quando ele é convidado pelo Antônio de Oliveira Salazar, o Salazar, que estava em Portugal, era o presidente, ditador de Portugal, a visitar as colônias portuguesas, né, da África, de Moçambique, isso nos anos 50, né, depois de 1940, na década de 50, e ele cunhou o termo lusotropicalismo nesse contexto para favorecer e ajudar, inclusive, a ação, o empreendimento de Portugal nas suas colônias que estavam começando a se rebelar nas guerras civis de independência, principalmente de Angola e Moçambique, né? Além de Guararapes, teve a reconquista de Luanda também, que também estava sendo ameaçado pelo Maurício de Nassau, né? Os holandeses ali na África e tudo mais, né? E esse tipo de colonização portuguesa é um tipo de colonização que é tendente e dada à miscigenação. E ele vai falar que nos lugares da África onde os portugueses não estavam fazendo valer essa característica mais dócil, vamos dizer assim, de colonização,
era por influência das nações estrangeiras, como em Moçambique por conta da influência da África do Sul, do apartheid, e mais para cima, Guiné-Bissau e esses outros países, ou até mesmo Angola, por conta dos belgas, que também tinham esse tipo de segregação, que era uma coisa que não ocorria nas colônias africanas portuguesas, né? A convite do Salazar, então, o Gilberto Freire viaja para essas colônias, inclusive ele vai até Goa, na Índia, Goa, que fala português na Índia, Timor-Leste, todos esses lugares, e ele vai constatar que todas essas colônias, vamos dizer assim, são vários locais que se transformarão em vários Brasis, por conta dessa característica do ibérico, não só do português, mas do espanhol também, do ibérico de miscigenação, né? E ele vai falar que aqui nos trópicos os portugueses aprenderam a viver nos trópicos e incorporaram o milho, a mandioca, ele fala aqui também o maracujá, o genipapo, né? Todas essas coisas que são típicas da terra vai ser incorporada pelos portugueses, né? E os portugueses, vale lembrar que eles foram um dos precursores, e aí está um pouco da contradição, eles foram os precursores a utilizar a mão de obra negra como escrava, né? Então, ao mesmo tempo que de fato existe essa miscigenação e esse tipo de colonização mais diferente do que aconteceu nas colonizações saxãs, que tinha realmente uma segregação, vale lembrar que também a empresa colonial e imperial portuguesa, e tanto espanhola também, se utilizou muito também da mão de obra não só escrava africana, mas primeiramente indígena também. Então, mas todo o processo de conquista ele se dá, de certa forma, pela subjugação de um povo em relação ao outro. E essa subjugação dos portugueses, ela gerou um povo novo, um povo mestiço e miscigenado, que é um povo novo. E esse povo novo, o grande José Vasconcelos, grande hispanista mexicano, vai falar que é uma raça cósmica, uma raça cósmica. O mestiço é uma raça cósmica, então, e o José Vasconcelos vai ser um grande defensor da Revolução Mexicana no início da sua trajetória intelectual, né? Aquela do Emiliano Zapata, do Pancho Villa contra o Venustiano Carranza, né? E em 1917 o México tem uma constituição muito com um direito que assegurava grandes direitos sociais. Só que depois, nos anos 20, 1925, 26 mais ou menos, o José Vasconcelos vai tender mais a um conservadorismo, inclusive embebido de ideias fascistas depois, né? Mas essa ideia da raça cósmica pegou e foi muito forte, inclusive um argumento usado nas colônias espanholas, né? Melhor dizendo, virreinatos espanhóis. Eu não gosto de usar a palavra colônia, os vice-reinos, né? Os virreinatos espanhóis. E o Ramiro de Maeztu, que eu tenho um livro dele aqui, deixa eu pegar aqui, o Ramiro de Maeztu, que escreveu La Defensa de la Hispanidad, a defesa da hispanidade, que ele vai falar que logo no início do livro, e ele inclui Portugal e Brasil como dentro da esfera hispânica também, que num futuro breve brancos, negros e indígenas se faziam irmãos em Cristo, né? Um vasto processo de miscigenação estava ocorrendo na América, e ele esteve em Cuba e na Argentina, e quando ele esteve visitando aqui na América, ele constatou justamente isso. E o lusotropicalismo do Gilberto Freire não é muito diferente. E o Gilberto Freire ele bebeu muito desses autores também para chegar nessa conclusão das suas ideias e tudo mais, né? Bom, como eu disse, o lusotropicalismo foi utilizado ideologicamente pelo Salazar na guerra colonial na África, né? E ele fala no livro, o Gilberto Freire também, nesse livro, que várias figuras, inclusive germânicas, né, e saxãs, tiveram contato e tiveram influência dessa miscigenação brasileira. Uma delas é o Thomas Mann, aquele escritor que escreveu sobre a montanha, né? Acho que é a Montanha Mágica, se não me engano, né? Aquele livro famoso do Thomas Mann. Sua mãe era brasileira, e era uma brasileira mestiça, seu pai era alemão, né? E então um nome grande da literatura alemã
era de origem luso-miscigenada brasileira, né? E também o Eça de Queiroz tinha uma influência brasileira, e o Eça de Queiroz também foi influenciado, então, de certa forma, na sua criação, pela mestiçagem brasileira. Ele vai falar do T.S. Eliot também, sobre os poemas do Eliot, e ele vai falar também nesse texto sobre como que novos regimes e novas características incorporam aquelas características que são enraizadas da cultura e da literatura muitas vezes. Ele vai falar da União Soviética, que ele via como uma ameaça à União Soviética, que de certa forma, mesmo embebida daqueles novos ideais, nunca erradicou e apagou o passado tradicional da Rússia dos Tolstói, da Rússia do Tolstói. Então a literatura, e ele tenta se fazer, sempre sendo muito poético e se fazendo da literatura, ele se considerava um escritor acima de ser um antropólogo e sociólogo. Antes de ser antropólogo, ele se considerava um escritor. Ele então, e disse sempre que produzia literatura e nunca se pretendeu ser acadêmico e sim fazer literatura. Ele dizia que a literatura era uma instituição da cultura que era muito difícil, mesmo após uma revolução, vide Revolução Russa, você conseguir erradicar e extirpar daquela cultura, né? Bom, e aí ele vai falar dos navegantes, né? Os navegantes portugueses que foram os pioneiros do mar, né? E que se lançaram e chegaram inclusive até o Japão, né? O Fernão de Magalhães navegando pela Espanha, e tem uma série muito legal, Sem Limites, né? Com o Rodrigo Santoro, que faz o papel do Magalhães. Ele foi o primeiro a contornar a América pelo Estreito de Magalhães, tem até o Pinguim de Magalhães lá, né? E chegar ao Oceano Pacífico, e deu origem ao nome do Oceano Pacífico, né? Porque eles chegaram e as águas estavam calmas, né? Também o Bartolomeu Dias, o Vasco da Gama, e todos esses que contornaram a África também, né? E o próprio Cabral, que chegou ao Brasil. Então ele vai falar que tanto Portugal quanto Espanha, embora tivesse uma espécie de competição na época, eles estavam mais unidos pelas suas semelhanças do que separados pelas suas diferenças, e lançaram ao mundo e criaram ao mundo, principalmente, essa empreitada luso-tropical ou ibero-tropical, né? Do mestiço, dando origem a um povo mestiço, um povo novo, que depois o Darcy Ribeiro vai chamar de uma nova Roma, né? É uma continuação do Império Romano, uma continuação de Roma levada a outros continentes, né? Ele vai falar nesse livro aqui também sobre as 3 maiores figuras que ele considera importantes para a história do Brasil, que vai ser o padre Vieira, né? Que o padre Vieira que esteve na Bahia e tudo mais, o padre Anchieta, grande fundador de São Paulo, né? Ele junto com Manuel da Nóbrega, e o Marquês de Pombal, né? Essas 3 figuras têm uma importância muito grande, porque o padre Antônio Vieira foi aquele que idealizou o Quinto Império, que seria depois do Império, se eu não me engano, Assírio, o Império Romano, aqueles impérios da Antiguidade. Ele via o Brasil como o Quinto Império, né? E não é à toa que vem daí essas teses de Nova Roma e tudo mais, né? Uma outra humanidade, o Antônio Vieira defendia de certa forma a miscigenação e falava que era uma outra humanidade, né? Embora na sua época ainda existisse escravidão, né? Vale lembrar. E o padre José de Anchieta, que foi um jesuíta que empreendeu a maior empreitada do início até da nossa educação e da escola no Brasil, introduzindo o catolicismo às populações indígenas e tudo mais, né? E o Marquês de Pombal, que foi aquele que restaurou a lusitanidade no Brasil, proibindo que se falasse inclusive a língua nhengato, né, a língua geral nos lugares oficiais, trazendo o português para o Brasil de novo, né? E que expulsou os franceses, a França Antártica, né? O Brasil era os rincões da França Antártica, no Rio de Janeiro e em Maranhão também, e ele conseguiu tornar o Brasil mais luso, né? Expulsando esses invasores francos do Brasil, né? Bom, ele vai falar também
que naquele contexto da cultura ameaçada pelo germanismo, né, tinha as teses racistas arianistas dos alemães que elas iam de contra os povos heterogêneos, como eu disse, os povos heterogêneos do Brasil. E em 1937 teve o Congresso Teuto Brasileiro, teuto de teutônico, né? Teuto brasileiro, alemão aqui no Brasil, que ele via como uma ameaça à cultura lusa, ameaça o que ele chamava de luzismo, né? O luzismo, né? E aí tem aquele texto famoso chamado O Mundo que o Português Criou também, né? Que é um texto que vai de contra todas essas novas ideias anti-luso-brasileiras, que eram ideias que vinham principalmente, sobretudo, da cultura alemã, né? A cultura teuto-alemã, teuto-brasileira do sul do Brasil, né? E ele vai falar de um geógrafo alemão chamado Reinhard Mach, com 2 As. Reinhard Mach. E esse geógrafo vai ser citado, inclusive, pelo Sérgio Buarque de Holanda, num texto que está nesse livro aqui também, né? Chamado Panluzismo. Esse texto muito interessante do Sérgio Buarque de Holanda, que fala da questão dócil do português e tudo mais, mas ele é um pouco mais crítico do que idealista como Gilberto Freire, né? E esse geógrafo alemão, Reinhard Mach, ele vai ter uma importância quase igual ao von Martius, né? O von Martius foi aquele alemão que veio para o Brasil, acho que se não me engano foi no século XIX, né? Se eu não estou enganado. E ele fez uma expedição que cunhou os termos da nossa vegetação, né? A caatinga, o cerrado, a Mata Atlântica, todos esses nomes da nossa vegetação foi cunhado pelo von Martius, e ele foi além de geógrafo, foi também um grande sociólogo que descreveu os povos brasileiros e tudo mais. Esses estrangeirismos também contribuíram para a história do Brasil. Não é à toa até que o Lima Barreto, no seu livro Policarpo Quaresma, fala que na biblioteca do Policarpo Quaresma, que era considerado pedantismo, né, tinha os livros do von Martius lá também, né? Muito interessante, muito legal isso. E tinha aquela expedição estrangeira alemã, não, russa, se eu não me engano, do barão Landsdorf. O Landsdorf era austríaco-alemão, se eu não me engano, mas teve uma expedição russa que veio ao Brasil também, que era a expedição Landsdorf. E tinha o Lund, né? O Lund, que também foi um alemão, se eu não me engano, austríaco, mas ele era germânico, né? Saxão, que esteve no Brasil também. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente valoriza a cultura lusa, o tropicalismo e tudo mais, a palavra tropicália vai surgir depois para o movimento artístico, até pegando de certa forma do luso-tropicalismo, as músicas da MPB, aquelas músicas da época do regime militar, da tropicália e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente valoriza tudo isso, é preciso tomar cuidado também de não reproduzir uma xenofobia contra outros povos que também contribuíram para a cultura brasileira. Eu considero os alemães também partes do processo criador e de formação do nosso Brasil. É preciso, por mais que nós sejamos iberistas, é preciso tomar cuidado, porque o brasileiro, o mestiço brasileiro também inclui os imigrantes italianos, japoneses, nipônicos, armênios, libaneses e todos os outros povos que formaram o Brasil, né? E todas essas figuras que vieram estudar o Brasil e contribuíram não só pela geografia do Brasil, mas sociologicamente também e historicamente, é preciso, além de um reconhecimento, uma conservação de todos esses trabalhos que diz respeito a quem nós somos, né? Bom, então ele vai falar também dessa disputa entre Portugal e Espanha, que também ele defende que, como eu disse, que eles são mais próximos às suas semelhanças do que diferenças. O próprio José Saramago, que foi um grande defensor da União Ibérica, dizia que Portugal e Espanha eram dois irmãos siameses, né? Irmãos siameses com os rostos opostos. Embora estivessem ligados por um cordão umbilical, cada um olhava para uma direção diferente, né? E os portugueses falavam aquela máxima:
da Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos, né? Essa era desde a dinastia de Avis, de Portugal, que se pretendia, do Dom Afonso Henriques, antes disso até também, era o Portugal, a Lusitânia independente, que tinha essa rivalidade com os espanhóis. Mas o Gilberto Freire vai falar nesse livro aqui, o brasileiro entre outros hispanos, que a questão do tempo lento, o tempo aristocrático, o tempo dado de uma outra ordem, que não era um tempo linear muitas vezes, era um tempo antropologicamente falando muito diferente, que acontecia entre os ibéricos e os que adentraram e colonizaram a América, né? E depois, como consequência, a África e a Ásia também. Essas pessoas eram norteadas por um tempo que não era o tempo estrutural, o tempo do capitalismo, como vai ser o tempo anglo-saxão do capitalismo de fato. E esse tempo era um tempo dado a um tempo dos verdadeiros aristocratas, né? Ele vai falar também que principalmente o que vai caracterizar o lusotropicalismo junto com essa questão da miscigenação é a profusão do catolicismo. A Igreja Católica e os católicos então teriam um outro tipo de colonização, senão aquele que existia entre os protestantes, né? Então você tem a América Protestante, que é a América do Norte, e a América Católica, que é a Central e do Sul, né? Tirando o Suriname aqui, que era holandês, né? Mas predominantemente católico. E essa colonização católica era muito diferente, né? Que vai dar a origem à questão do híbrido, o hibridismo, né? O povo ibérico é um povo híbrido, sobretudo das três raças, né? A negra, a portuguesa branca ou outros brancos que vieram depois, e a indígena. E eu colocaria uma quarta raça, que seria a raça amarela, a raça asiática também, né? Bom, então ele vai falar da integração de raças autóctones, integração de raças autóctones, e ele vai falar num capítulo desse livro que eu achei muito curioso também, sobre o Camões, que o Camões, que descreve as viagens de Vasco da Gama no seu poema épico, muito inspirado nos poemas épicos gregos, né, da Ilíada, da Odisseia e tudo mais, a aventura do herói, que ele fala também das duas Espanhas. Ele vai falar sobre... o Gilberto Freire fala que Camões poderia ser uma espécie de antropólogo moderno, né? E aí ele defende a antropologia sendo feita através da literatura também, né? E isso é uma coisa muito legal, porque desde o Malinowski, com a descrição densa científica da observação participante, se perdeu um pouco essa questão mais literária e filosófica e artística até, ou até mesmo ficcional, podendo ser utilizada a ficção de se estudar um povo, né? Para você entender as entranhas da cultura de um povo ou das instituições de uma cultura, se faz necessário entender a literatura produzida por aquele povo também, né? Não é só aquela descrição fria e densa, né? Isso é uma coisa muito legal que o Gilberto Freire fala, né? Ele vai falar que Brasil e Portugal, embora todo esse passado estão separados politicamente, ele fala do José Bonifácio, fala que a nossa independência, nós continuamos sendo ainda um país luso, né? De uma casa real lusa dos Bragança e tudo mais. Então o Brasil ainda tem essa conexão com a mãe pátria Portugal, assim como todo mundo ibérico com a Península Ibérica como um todo, né? E ele vai falar, sobretudo no último capítulo, da África Negra, que a África Negra tem uma característica muito parecida com a característica brasileira, onde ele fala da negritude e essa questão da propensão do português em relação à miscigenação com os povos erroneamente chamados de cor, né? Mas são povos negros que nós conhecemos hoje, que deu origem a um povo novo, e esse povo novo é um povo luso, é um povo lusista e luso, né? Sendo a manifestação do povo luso e ibérico dada por povos de diferentes cores e diferentes credos, né? Muito obrigado, recomendo esse livro aqui, Uma Cultura Ameaçada, para se entender o lusotropicalismo,
e, volto a dizer, utilizado ideologicamente pelo Estado Novo português do Salazar na época das guerras coloniais, nos anos 50 e 60 também, e A Cultura Ameaçada, escrito em 1940, em pleno auge da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo, não só o Brasil, mas o mundo, via uma ameaça germânica, né? Muito obrigado, curta, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e vamos sempre promover a cultura e a literatura em geral. Muito obrigado, valeu!